Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a esse canal e aí já hoje. Hoje vamos falar mais uma vez. Venha comigo que você irá aprender temas da Bíblia. Você tem curiosidade de saber, que você não tem coragem de perguntar para o seu líder religioso, para o seu pastor ou até mesmo para alguém que conhece. Nesse canal aqui eu apenas te dou capítulos e versículos dos temas que eu trago para você de A a Z. A Bíblia tem diversos temas, a Bíblia tem diversos assuntos, a Bíblia trata de muitos assuntos para a humanidade, porque a Bíblia é a carta de amor para a humanidade, que Deus deixou para a humanidade. A Bíblia é um livro guia, que te guia à pessoa mais maravilhosa que é Jesus. A Bíblia é Deus falando em forma humana. A Bíblia tem um personagem central que é Deus, tem o autor principal que é Deus, e o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Desde o do Velho Testamento ao Novo Testamento, né? Fala velho no sentido que ela foi escrito antigamente, e o Novo Testamento que narra sobre a história de Jesus Cristo e a história dos pais da igreja, que é dos apóstolos, das pessoas que continuam o ministério de pregação após a morte de Cristo para salvar o ser humano do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a lei só pode ser paga através da morte. Se o salário do pecado é a morte, tinha que alguém morrer para nos salvar. E esse alguém foi o nosso próprio Deus. Jesus, nosso Deus, em carne humana, se encarnou em carne humana para poder pagar o preço que a lei determinava por mim e por você, que era a morte. O salário do pecado é a morte. Cristo, ele pagou esse preço, né? Então, se o salário do pecado é a morte, o salário do não pecado é a vida. Então, Cristo, ele nunca pecou, e ele morreu por nós. Se ele nunca pecou, ele teria o direito à vida. Então, quem peca tem o direito à morte. Então, se Cristo nunca pecou, ele tinha direito à vida. Então, a vida que ele ganhou por direito, por fato de nunca ter pecado em carne humana, ele concedeu a toda a humanidade. Toda a humanidade. E a morte que cabia a nós, porque nós nascemos pecador, como o profeta Davi mesmo disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci na carne pecaminosa. Cristo pagou esse preço. Então, olha que maravilha, que presente que Deus nos deu. Isso foi uma cartada em Satanás. Satanás não esperava de Deus se levantar do próprio trono e se fazer carne humana e vir a essa terra, porque Jesus é o próprio Deus. Ele mesmo fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e verdade. Isso está no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, fala que Jesus é Deus. Jesus faz parte da divindade. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, trazendo os temas que eu trago para você aqui, eu não dou opinião própria nesse canal, eu já apenas trago temas para você de A a Z, para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. São temas que você tem curiosidade. Então aqui você aprende a Bíblia, você analisa a Bíblia, os temas que eu dou. Eu te dou capítulo e versículo que você consegue verificar na sua casa e ver que os temas estão de acordo com o que a palavra de Deus diz. É isso que eu faço. Eu ensino você a estudar a Bíblia, incentivar a estudar a Bíblia, porque está escrito, Jesus falou com a própria boca dele: examinar as escrituras. Quando fala examinar, é você estudar, né? Quando você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico sem te examinar, você questiona ele. Se você vai no médico, o médico fala assim: você está com câncer ou você está com uma doença fase terminal. Você não vai acreditar nele por causa que ele não fez nenhum diagnóstico, ele não te examinou, ele não tocou em você, ele não fez nenhum exame para poder te dar esse diagnóstico, ele está falando apenas da boca. Então, quando Jesus fala examinar, é quando você vai no médico, o médico realmente te examina, ele pega, ele toca no seu corpo, ele faz uma bateria de exame, ele faz tudo para poder te dar o diagnóstico que realmente você está com aquela doença. Então, quando Jesus fala examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna, é exatamente isso que está querendo dizer para você, que você deve estudar, você deve examinar mesmo, você deve ler, escavar, você tem que buscar. Então, esse canal faz isso, incentiva você, te dá os temas do capítulo, para que você possa estudar e aprender. Né? Eu aprendo também os temas que eu dou, eu aprendo novamente, estudando com você, e você aprende comigo com os temas. Então eu te dou o capítulo e versículo, que antes de eu trazer o tema, eu estudo o tema. Então eu aprendo também para passar para vocês, tá bom? Então no tema passado nós falamos sobre necessitados, né? Finalizamos a letra M.
da letra N, o que Deus fala sobre necessitados, o que Deus pensa sobre as pessoas necessitadas, o que eu devo fazer com as pessoas necessitadas, como eu devo proceder diante dos necessitados, como Deus se agrada quando eu ajudo uma pessoa necessitada. Então o tema passado está lá, com capítulo e versículo, você vai lá no vídeo e verifica. Então hoje vamos dar início à letra O do alfabeto, do tema que eu quero proceder a Z. E na letra O, nada melhor do que começar com o tema obediência. O que Deus fala sobre obediência? Qual é a minha maneira de proceder diante de Deus na obediência? Deus se agrada da obediência? Deus se agrada dos obedientes? Como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Eu vou trazer para você esse tema. Eu vou te dar o capítulo e o versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia. Para que você possa entender o que Deus pede para você na sua vida. Então você analisa os textos bíblicos. Eu peço para que você possa ler os textos bíblicos que eu te dou. As perguntas que eu faço, você vê se está de acordo com o texto bíblico que eu vou te dar sobre o tema que é hoje sobre obediência. Então vá, estuda, porque se alimenta da palavra, para que você não possa ser enganado quando vinha a grande tribulação, quando vinha a dificuldade, você sabia onde recorrer, você sabia os textos bíblicos onde você possa se aliviar nos momentos de angústia e de sofrimento, tá bom? Então vamos lá para o tema? O tema é, como eu te falei, sobre obediência. Eu estou com a minha Bíblia na mão, aberta. Eu vou te dar o capítulo e o versículo sobre o tema obediência. E a primeira pergunta que eu elaborei para você é a seguinte pergunta: o que vale mais que ofertar? O que vale mais que as ofertas? Essa é a pergunta. O que vale mais que as ofertas? O que vale mais sobre o que vale mais que oferta? Essa é a pergunta, porque muita gente acha que ofertar é o suficiente, é um ato de obediência. Então, eu começando o tema com essa pergunta: o que vale mais que ofertar? O que vale mais que ofertar? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim na Bíblia, para eu poder ver o que vale mais que ofertar, porque eu sempre aprendi que ofertar vale muito, mas o que vale mais que ofertar? Você vai lá na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, você vai no índice, fecha sua Bíblia, vai ter o índice, vai achar o livro lá, vai estar o número 1, escrito Samuel, você vai no capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Qual é a pergunta? O que vale mais que ofertar? O que vale mais que ofertar? A obediência? Então vai lá e verifica na sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Ok? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então verifica lá sobre o tema obediência, o que vale mais, se é ofertar ou se é obedecer. Vamos lá para a segunda pergunta do tema ainda sobre obediência. A segunda pergunta fala assim: o que acontece, olha que pergunta interessante que eu tive para você, o que acontece quando obedecemos a Deus? Olha que pergunta, eu deixei essa como segunda pergunta, porque é uma pergunta muito profunda e importante. O que vale, a pergunta é o seguinte: o que acontece quando obedecemos a Deus? O que será que acontece quando você obedece a Deus? Será que já acontece coisas más? Será que acontece coisas boas? Será que é virtude na sua vida? O que acontece quando nós obedecemos a Deus? Esse barulhinho gostoso da água, esse horário agora que eu estou gravando meia-noite, o horário que dizem, né, na teologia que é o horário mais sagrado para os demônios, mas também é o horário mais maravilhoso para que você possa buscar a Deus e orar a Deus no silêncio. Jesus, ele levantava de madrugada para ir orar a Deus. Ele passava a noite inteira orando, porque é o momento do silêncio, é o momento do aconchego, o momento que você pode abrir o coração a Deus. Então a pergunta é: o que acontece quando eu e você obedecemos a Deus? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim e vê na minha Bíblia o que vai acontecer na minha vida se eu obedecer a Deus. Você vai lá no livro de Jeremias, no Velho Testamento lá, você vai no livro de Jeremias, um profeta maravilhoso, Jeremias foi. Livro de Jeremias, no capítulo 42, versículo 6. Livro de Jeremias, no capítulo 42, versículo 6. E a pergunta é: o que acontece quando obedeço a Deus? O que acontece comigo quando eu obedeço às palavras de Deus? Vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 42, versículo 6. Próxima pergunta do tema, ainda obediência. Próxima pergunta do tema obediência fala assim: quem são as pessoas mais felizes? Olha que pergunta que eu deixei, que eu elaborei para você. Quem são as pessoas mais felizes no mundo? Quem são as pessoas mais... Existem pessoas felizes no mundo? Existe. Mesmo diante do mundo desse tipo de contexto de pandemia, doença, morte, sofrimento, dor, angústia, tristeza, existe pessoas felizes? Existe, porque a Bíblia fala que existe pessoas felizes. Então,
Por que essas pessoas são felizes? Por que, Tom? Me dá o capítulo e o versículo e me saber por que essas pessoas são felizes. A pergunta é: quem são as pessoas mais felizes? Essa é a pergunta que eu deixei para você. A terceira pergunta do tema obediência. Então você vai lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, o livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 28. O livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Quem são as pessoas felizes? Você vai lá ver o que Jesus disse, se foi Jesus que disse. Lucas, no capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Quem são as pessoas felizes? Você vai saber lá nesse capítulo, nesse versículo, sobre o tema obediência, ok? Vamos lá para a última pergunta do tema sobre obediência. Como eu falo, aqui eu apenas te dou a pergunta, os capítulos e versículos, para que você possa estudar. Esse canal é um canal de autodidática que incentiva você a estudar a Bíblia. E você ir nas Escrituras examinar, porque você será julgado nela até a vida eterna. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então é necessário que você estude para que você possa se alimentar da palavra de Deus e poder ficar firme contra os dados inflamáveis do maligno. Última pergunta do tema obediência. Fala assim: qual deve ser a atitude dos cristãos para o governo ou diante dos governadores? Como que deve ser uma atitude de uma pessoa cristã, que se diz cristã, que carrega o nome de Cristo, diante dos governos ou dos governadores? Como que deve ser? Pergunta interessante, né? Será que a gente deve criticar? Será que a gente deve debater? Será que a gente deve falar mal? O que a Bíblia diz sobre isso? A pergunta é, deixei essa pergunta por último porque muitas pessoas, agora a gente está no ano de eleição, e as pessoas, os cristãos não têm essa sensibilidade, ou até mesmo você não sabe, você se diz cristão, mas você não sabe como que você deve proceder diante dos governadores, dos políticos. Então por isso que eu deixei essa pergunta para o final. E a pergunta qual é o dever, a atitude dos cristãos para com o governo, diante dos governadores? Como deve ser a nossa procedência? A Bíblia fala sobre isso, Tom? Fala. A Bíblia fala de todos os assuntos que envolvem a humanidade. Todos os assuntos. Por isso, nesse canal eu trago esses temas. Então, onde está escrito isso, Tom? Você vai no livro de Romanos, Paulo escreveu isso, lá é inspirado por Deus, enviado por Deus, incentivado pelo Espírito Santo. Ele aconselha você como você deve proceder diante do governo, a pessoa que governa o mundo, a pessoa que governa a sua cidade, seu estado. Como que você deve proceder? Criticá-lo? Falar mal? Não é isso um proceder de um cristão, com certeza. Tá? Então vou te dar lá. Você vai no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo de 1 ao 7. A pergunta é: como que o cristão deve proceder diante do governo, diante dos governadores? Criticar? Falar mal? Se envolver com política? Como deve proceder? Paulo aconselha você lá no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 1 ao 7. Esse foi o tema sobre obediência. Espero que você entenda as perguntas. Espero que você vá na sua Bíblia, procure os textos que eu te dei, lê os textos para que você possa ficar mais entendido, para que você possa entender os temas da Bíblia, para que você possa ficar de uma maneira onde Deus possa perguntar para você naquele dia que ele vai voltar, que está escrito 2.500 vezes na Bíblia que ele vai voltar, e essa é uma promessa incondicional. Queira você não, ele vai voltar. Acredite você não, ele vai voltar. Esteja preparado você não, ele vai voltar. Então, isso é uma promessa incondicional. Então, vá lá, aprenda, aplica isso na sua vida para que você possa viver mais que feliz. A palavra bem-aventurado, quando Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles mansos de coração, bem-aventurados aqueles que são humildes, bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Quando Jesus fala a palavra bem-aventurado, significa mais que feliz. Então, para você ser mais que feliz, você precisa estudar as Escrituras, tá bom? Esse foi o tema sobre obediência. Espero que você examine as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Como eu sempre falo nesse canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou, para que mais pessoas possam aprender os temas que eu trago para você de A a Z nesse canal. Obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Então estude a Bíblia, porque está próximo de Jesus voltar. E quando ele voltar, ele quer que você esteja preparado, porque ele deixou a maior carta de amor para que você possa examinar, estudar e achar o caminho. Aqui está o mapa para você ser feliz, para você poder andar erguido na vida,
para que você possa estar preparado para viver num mundo onde não tem mais doença, sofrimento, nem morte, nem luto, nem dor. Apocalipse capítulo 22 está escrito isso. Que Deus virá trazer um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais nem morte, nem doença, nem sofrimento, nem luto, nem dor. Eu quero fazer parte desse mundo. E você quer? Então, examine as escrituras, para que você possa achar o mapa, que é Jesus, que vai te conduzir até esse novo céu, essa nova terra, onde habita a justiça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.